Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre apartamentos, casas, imóveis, como comprá-los, comprar ou alugar, entradas, taxas de financiamento, como conseguir financiamento, como viabilizar realmente a moradia, né, aquele imóvel dos sonhos, e driblar os problemas comuns aí para o brasileiro, que são muitas vezes não ter a entrada, né, o montante suficiente para dar de entrada, não ter um perfil de um histórico de crédito razoável para conseguir um financiamento. Tem novidade no mercado, a gente vai conversar hoje com a Amora, que inclusive não é a fruta que eu gosto muito, mas é um nome bem curioso, bem interessante, porque tem, né, ali dentro o mora, de morar, de moradia, que eu imagino o Rafael vai falar conosco depois sobre. E eles, segundo o que o Rafael me prometeu, estão inovando aí no mercado de decisões financeiras associadas a imóveis. É isso, Rafael? Fiz uma categorização mais ou menos. Me corrija, por favor, ao mesmo tempo que eu te agradeço pela participação aqui no podcast, cara. É isso aí, Fred. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. E é exatamente isso. O nome foi curioso que a gente queria alguma coisa que remetesse à moradia mesmo. Porque o nosso grande objetivo é fazer as pessoas morarem melhor no final do dia, né? Então, alcançar um sonho da casa própria, morar bem, se sentir bem no local que mora. E aí a gente ficou buscando nomes com essa referência e a gente até gostava bastante do nome Mora Mora, mas acabou que a gente gostava mais ainda de Amora, que ainda... Enfim, remete a uma coisa boa, né? Uma fruta boa, ele é agradável de ouvir e tudo, e ainda tem esse significado de amora, né? A moradia, a amora. Então, por isso que a gente escolheu o nome. E, de fato, a solução que a gente está se propondo a fazer hoje no mercado é possibilitar, né, um acesso à moradia muito mais fácil e flexível. Então, ele é mais fácil porque a pessoa começa a comprar um imóvel com 5% de entrada ao mesmo tempo que ela aluga. E aí ela tem 3 anos para comprar de fato esse imóvel, né? Ela pode comprar, seja um ano ou durante os 3 anos do processo. E lá no final, caso ela não queira ou por algum motivo não consiga, ela está livre também, né? A gente vende o imóvel no mercado e aí apura ali os ganhos e perdas com o cliente para ver como é que fica a devolução das entradas que ela foi compondo. Então, a gente pensou no modelo muito exatamente ali pelo ponto que você levantou, que é uma fase muito difícil na vida, né? Quando você está no aluguel, está insatisfeito já, né, com o aluguel, você quer uma solução mais estável, você busca ali já personalizar o seu ambiente, chamar de lá, né, começar a reformar, sentir que é seu mesmo, mas ao mesmo tempo é difícil, né, comprar casa própria, né? Você precisa, aí no Brasil, no mínimo, juntar 20% de entrada, isso representa vários salários poupados, né, na média. Então, chegar nesse patamar, a gente via que era um salto muito grande para a pessoa pular do aluguel para... E aí a gente começou a pensar em maneiras de como é que a gente suaviza isso, como é que a gente deixa isso mais simples e mais fácil. E aí essa opção do produto aí da Amora, que é esse aluguel com opção de compra, a gente enxerga que, e tem visto pelos nossos clientes, né, que é uma solução muito boa, porque ele permite que você vá poupando, né, mês a mês. Você tem aquela obrigação financeira e aí você consegue, ao mesmo tempo que vai pagando o aluguel, mas também vai comprando, é como se fosse comprando pequenos pedaços do imóvel, juntando aquela reserva para ter a entrada financeira. Porque a gente vê com muito cliente nosso que se você não tem uma obrigação financeira, você não tem muita dificuldade de poupar. Então, se você está vivendo de aluguel, para juntar uma poupança, você pagou seu aluguel e depois você vai
gastar com outras coisas, investir, de repente, em educação, enfim, no seu consumo próprio. E quando você, por outro lado, tem uma obrigação de, não, eu preciso, além disso, também fazer uma poupança aqui, seja comprar um imóvel na planta, né, e pagar aquelas parcelas mensais e tudo, ou seja, fazer um próprio produto com a Amora ou fazer um consórcio, você tem aquela obrigação e aí você consegue alcançar o seu objetivo, né? Então, é isso aí que a gente está se propondo hoje. Aluguel com opção de compra. Acho que foi o que o Rafael falou e ele usou a palavra consórcio agora no final da explanação dele, que eu acho que quando comecei a me preparar para conversar com ele aqui hoje, foi uma das figuras que me veio à cabeça, justamente por causa dessa frase que o Rafael usou aí também, que eu acho que se aplica muito ao caso. Quer dizer, aquela obrigação, né, Rafael? Aquela faca no pescoço, digamos assim, para quem muitas vezes não tem a disciplina de poupar para construir os 20% de entrada, né, para dar de entrada no financiamento imobiliário, como ele falou aí. Estamos falando aqui de, imagina, imóvel de R$500.000, né, uma entrada de R$100.000 num país cuja renda média é 2.000 e pouco, então realmente são inúmeros salários, né, além da reserva de emergência que você tem que ter, quer dizer, como eu falei no começo do episódio, um problema a ser resolvido no Brasil, né, que as famílias consigam construir um valor para dar de entrada no financiamento. Agora, entrando no ponto que você falou aí já, então, Rafael, como é que isso é diferente do consórcio? Tem como? Porque o consórcio é uma figura que o brasileiro acho que entende, né? Inclusive aprecia. O consórcio, para usar outra fruta, é uma jabuticaba, né? Não a Amora. É um produto financeiro que existe no Brasil e, sei lá, mais 2 ou 3 países aí, praticamente, não existe no mundo inteiro. Mas dá para diferenciar? Você acha que a associação do aluguel com opção de compra, que é o produto de vocês na Amora, com o consórcio, pode ajudar o nosso ouvinte, por exemplo, a entender melhor o produto de vocês? Sim, dá para ajudar. Eles são diferentes assim na dinâmica, né, na mecânica, mas eles ajudam a alcançar um objetivo semelhante. Então, dá para a gente fazer algumas analogias. Assim. Eu tenho um grande respeito, né, pelo produto consórcio, é um produto super antigo aqui no Brasil e tudo. Mas o que a gente consegue fazer, que é um pouquinho diferente do consórcio, que eu acho muito legal, é que a gente consegue dar o acesso ao imóvel desde do dia 1, né? Então, o consórcio você tem aquilo de esperar, né? Ser sorteado, você dá alguns lances, aí para você dar o lance você precisa colocar mais recursos para ter mais chance e tudo. E você não sabe muito quando você vai ter acesso àquela carta de crédito, né? O nosso não. Por outro lado, a gente já desde o dia inicial que o cliente, enfim, assina os contratos com a gente, dá aquela entrada inicial de 5%, ele já consegue ter acesso à casa, aquela casa que ele escolheu, né, naquele momento. E ele tem meio que uma certeza, porque a gente trava o preço que vende para ele lá na frente, né? A gente trava aquele preço, a gente corrige a IPCA, evidentemente que a gente está num país inflacionário, né? Inflação, IPCA, o índice de preço ao consumidor, né? Como também os outros produtos, né? Também, por exemplo, se você vai comprar na planta, né? Ou se você vai fazer um consórcio, ele também é corrigido, né? Então, o brasileiro já está acostumado a isso, faz parte da dinâmica. Mas assim, a gente já tem uma noção e já trava isso, né? E dá muito mais segurança que a pessoa vai conseguir lá na frente comprar isso. Porque muitas vezes, quando você tem um consórcio, você se apaixonou por um imóvel, digamos assim, né? E aí, pô, quando eu ser sorteado, vou tentar usar num imóvel semelhante. Mas lá depois, naquele período, pode ser que ele subiu muito acima do INCC, né? Aquele bairro se valorizou, né? Aquela região ficou boa. Geralmente, o comprador, a pessoa, ela tem um bom olho. Ela sabe, assim, ela gosta. Os motivos que ela gosta do imóvel acabam sendo aqueles motivos que fazem ele valorizar. A gente vê, nosso cliente é o melhor cara para comprar imóvel. A gente chega aqui, geralmente as pessoas são muito boas nisso e são criteriosas. Então, acontece que você pode descasar, né? Aquele produto que você se apaixonou, quando chega lá na frente,
aquele montante de crédito, de carta de crédito que você estava esperando, não é suficiente mais para comprar aquele tipo de imóvel. Então, pode acontecer. E com o nosso caso, isso não ocorre. Então, Não. mas, de fato, sim, são soluções que, digamos assim, buscam um objetivo semelhante, que é alcançar ali a casa própria. Gostei que você falou que, no caso do consórcio, a entrada no imóvel não é garantida de partida, né? Você tem que ser sorteado em grupos enormes cuja probabilidade é muito baixa, ou tem que dar um lance, né? Lance embutido, quer dizer, aquela história que vai levar a percentuais do valor do imóvel bem mais alto do que os 5% que você falou. O que me leva à minha próxima pergunta, que é, cara, esses 5%, então, né, que é um valor que eu concordo contigo, que é mais baixo do que a entrada média de um financiamento, ou mesmo o lance que você tem que dar para conseguir a carta de crédito num consórcio imobiliário para garantir a aquisição logo na partida, esses 5% eles são revertidos para o valor do imóvel no caso da aquisição depois de 3 anos, ou se assemelha no termo financeiro ao prêmio de uma opção que não entra no valor do imóvel no fundo. Quer dizer, desculpa, mas traduzindo em um exemplo, né? R$ 500 mil um imóvel, você pagou ali R$ 25 mil de valor para entrar ali, né, no produto da Amora. Esses R$ 25 mil depois vão ser abatidos do valor a pagar ao final do contrato? São sim. Esses valores são abatidos, assim como parte da mensalidade também que a pessoa vai pagando ali durante os meses de contrato. Então, ele usa, sim, esse valor. Legal. E, no caso, então, você falou outra coisa legal, né, que é a garantia do preço, né, do contrato até o final dos 3 anos, com a mera incidência da correção inflacionária, né, o IPCA, né, que também você fez um paralelo legal, que acontece no consórcio com IPCA, muitas vezes no financiamento da construção com INCC, então tem sempre uma correção. Como que vocês conseguem bancar isso no caso de haver uma valorização muito grande? Sabe que tem alguns bairros no Brasil que, a valorização do imóvel está bem mais alta do que a inflação. Sim. É um pouco... É porque a gente faz a operação, digamos assim, com o cliente, né? E já está esperando um retorno combinado ali dentro do contrato, né? Que esse retorno da operação, digamos que ele é uma parte, o próprio rendimento derivado do aluguel, né? Que a gente está pagando, e outra parte é esse preço combinado que a gente estipula para os 3 anos. Então, esse é o retorno que eu estou esperando para aquela operação, e caso o imóvel valorize acima disso e o cliente compra, a gente está super feliz porque o cliente fez uma boa compra. Então, meio que é isso, assim, é o esperado mesmo. O jogo já está combinado e faz parte do jogo, assim. Tranquilo, tá na conta. Mas é um ponto interessante. Botaram... Isso, está na conta, assim, o valor que a gente vende o imóvel para o cliente 3 anos depois, digamos assim, a gente estudou bastante como é que é a dinâmica de mercado e tudo, mas é uma variação que normalmente ocorre quando você pega médias históricas longas e tudo, é uma variação que ocorre. Então a gente é isso, é que a gente não consegue, né? Pô, imagina comprar um imóvel hoje e vender para o cliente pelo mesmo preço, né? Existe o valor do dinheiro no tempo, tudo isso seria extremamente inviável. Mas a gente tenta colocar alguma coisa que se assemelha a uma média de comportamento histórico, curvas de longo prazo, tudo para ser uma coisa que a gente, lógico que em determinados casos vai errar, né? Porque sempre tem os pontos fora da curva, mas a gente quer acertar na maioria das vezes. Então foi um pouco isso que a gente buscou. Não, legal. É só o final dos 3 anos ou é durante o contrato? Durante. Em qualquer tempo? Durante. Qualquer tempo. Tá, ok. E se o cara desistir, Rafael? Tem como? Tem Tem fiz esse como. contrato, não quero mais, quero Sim. sair no meio do caminho. O que pega? Quais são as consequências? Isso é bem legal porque a gente buscou fazer algo com um alinhamento bem grande com o cliente, assim, e com o valor de mercado. Então, o que acontece? Quando o cliente desiste, a gente vende o imóvel no mercado. E aí, se eu vendi pelo preço que eu tinha combinado com o cliente, ou assim, ó, que valorizou,
eu devolvo todas aquelas poupanças que o cliente foi fazendo, né? Corrigida pelo índice que a gente corrige. Aí, caso por algum motivo, né, o mercado foi mal em alguma determinada região, etc., e aí o preço foi um pouco abaixo, aí o cliente começa uma parcela daquilo que ele depositou, né? Aí ele começa a contribuir com isso também, né? Então, digamos assim, quando a gente compara uma construtora, né, que você compra ali na obra e vai, né, dando as parcelas e tudo, e se você vai fazer o distrato, você em qualquer ocasião, né, leva no mínimo ali no máximo 50%, né, do que você colocou. Tipo, a gente pensou, não, vamos fazer o seguinte, se eu vendi no mercado e vendi pelo preço que eu tinha combinado com ele, não tem por que eu ficar com aquela poupança dele, né, vou devolver tudo. Porque eu já estava com o meu retorno esperado, né? Então, é um pouco isso. Aí, já se eu vendi abaixo, como eu estava esperando aquele retorno, eu estava protegendo o cliente, né, de grandes valorizações e tudo, eu também tenho que me ressarcir para também manter aquele retorno esperado. Segue essa dinâmica assim bem alinhada assim com o preço de mercado. Gostei da comparação com o distrato. Espero que tenha ficado claro para o nosso ouvinte. Ou seja, você entrou num contrato com a Amora, né, de 3 anos e desistiu no meio do caminho. Eles vão levar o imóvel ao mercado, porque eles, né, não têm interesse em ficar com o imóvel. O negócio deles é facilitar a compra do imóvel por você, já que você não quer mais, eles querem vender para ter o dinheiro para entrar numa nova transação com o próximo cliente. Aí, nesse meio do caminho, pode ter havido uma desvalorização imobiliária. No caso de ter havido essa desvalorização, então, né, você pode ser corresponsabilizado por uma parte, né, dessa desvalorização. E aí, o que eles fazem? Pelo que eu entendi, me corrija, por favor, Rafael, se eu tiver entendido errado, pega aquela poupança que uma parte do seu aluguel ou das prestações que vocês pagam, que o cliente paga para eles durante 3 anos, com a parte dessa poupança acumulada, né? E usam para abater aquele, digamos, prejuízo. É isso mesmo, né, Rafael? É isso Tá? mesmo. E eu gostei do que você falou, que, né, da comparação com o distrato, que realmente pode levar 50% do que você pagou, né, no caso de um financiamento com a construtora. Né? A nova lei de distrato ela é realmente severa na punição para quem não cumpre com o combinado originalmente. Então, me parece que é um balizador, né? É uma referência importante para as pessoas que estão avaliando aí, Pedro. Não sei se você queria acrescentar mais alguma coisa, desculpa. Sim, não, você explicou bem e assim quase todos os produtos, né, eles têm uma regra de desistência e o próprio consórcio também, né, tem você ou precisa vender as suas cotas, né, para achar alguém que queira comprar com algum deságio, né, que, digamos assim, ele não compre pelo valor que vale, né, ou você precisa, enfim, tem algumas regras, elas são bem complicadas. Então, assim, o que a gente tentou fazer é isso, essa, digamos assim, a penalidade está mais vinculada ao preço de mercado mesmo. E uma coisa bem que a gente fez foi o seguinte: se o cliente cumpre os 3 anos inteiros, o máximo que ele vai perder é metade do depósito dele. Então, se tiver uma desvalorização grande. Agora, se ele cumpre, por exemplo, menos de 3 anos, sai no meio do programa, aí até a gente pode acessar o depósito inteiro dele, até porque ele acumulou pouco, né? Porque ele vai aumentando os acúmulos. Então, ali no decorrer no meio do programa nem seria um depósito pequeno que nem é tão suficiente para ressarcir uma possível perda. Quando você diz depósito, você diz tanto os 5% iniciais quanto aquela pedacinho da parcela mensal que vai para a conta reserva deles com você, não é isso? É isso aí. É isso aí. E bem Correto. lembrado que a desistência também pode se dar ao final dos 3 anos, né? Quer dizer, você não precisa sair no meio do caminho, você pode chegar no fim dos 3 anos e, por exemplo, que era uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Não consegui o financiamento imobiliário para fazer a compra e querer desistir ali. Aí aproveito para emendar minha pergunta, Rafael. Vocês facilitam, fazem intermediação de alguma forma desse cliente que entrou no contrato com vocês, quer comprar ao final dos 3 anos e não tem a grana para fazer o pagamento do restante e precisa de um financiamento imobiliário? Total.
assim, a gente acredita que 90 e tantos por cento dos nossos clientes vão fazer a compra via financiamento imobiliário, né? E a gente aconselha, é o melhor crédito que você pode tomar na sua vida, é tomar um financiamento imobiliário, né? Enfim, a gente gosta muito de imóveis e tudo, e acha que é uma bela maneira de construir patrimônio e tudo, então a gente recomenda, de fato, que os clientes... É uma conta que faz muito sentido ali em determinado momento da sua vida, né? Quando você já tem certeza do seu imóvel, já tem um patrimônio, consegue dar entrada, né? Consegue fazer uma reforma e deixar aquele imóvel do seu jeito, consegue ter que nem você comentou muito bem, uma reserva de emergência, que é super importante, né? Também não adianta nada comprar uma casa, dar o 20% e ficou zerado na conta. Qualquer soluço que você tiver, você não vai conseguir pagar o seu financiamento. Então, é muito importante fazer tudo isso com gordura, assim. Então, por isso que o nosso produto funciona muito bem, porque ele dá tempo para as pessoas, né? Para ela gerar uma poupança, uma reserva de emergência, ao mesmo tempo que vai comprando ali o imóvel. A gente brinca até nisso que o nosso produto é quase como se fosse um cursinho pré-vestibular, né? Você está ali na escola, que é o aluguel, e aí você tem que ir para a faculdade, que é comprar o imóvel, e esse salto é grande, e muita gente precisa, de fato, de um cursinho preparatório, ali que a gente brinca, que a gente faz esse papel, e a gente ajuda muito no financiamento, porque não é um processo simples, assim, não é que é uma ciência de foguete, assim, né? Não é uma coisa ultra complicada, mas tem várias etapas, vários processos que a gente vê todo dia, milhões de vezes, e o nosso cliente vê uma, duas vezes na vida. Então, a gente auxilia bastante nesse processo. A gente já tem alguns parceiros, bancos que a gente trabalha, e aí sempre a gente está muito atento às taxas, né, o percentual que o cliente vai precisar, porque a gente sabe, né, um pouco e consegue ajudar o cliente qual que é a sua renda, como é que a parcela vai ficar, o que o banco vai verificar, né, na sua renda, quais documentos você precisa entregar, todo esse tipo de coisa a gente está sempre atento e ajuda o nosso cliente. Excelente. A gente tem um podcast aqui no passado, não esqueci o nome, mas a gente vai deixar escrito aí no post, com a Flávia, de financiamento à construção, onde ela explica um pouco desse processo, tal qual você falou, né? Já vai acompanhando o cliente, falando, olha, cara, você, com essa renda aí comprovada, você vai ter problema para conseguir viabilizar o financiamento lá na entrega das chaves, né? Ou, no caso de vocês, na hora de fazer a efetivação da compra mesmo. Então, precisa cuidar de comprovar um pouco mais, muitas vezes com clientes com renda informal, né? E aí que ela orienta a fazer passar por dentro da conta bancária ali usada, né, como histórico. É bem interessante a conversa, me lembrei dela. Bacana saber que vocês ajudam as pessoas com isso também. Gostei da tua fala, dizer, eu trabalho com isso todo dia, né? Você vai fazer essa compra uma vez na sua vida, então cola em mim aqui que eu sei o que você vai precisar. Pegar na mão é uma coisa muito, muito forte. Cara, mais uma dúvida. Só novos ou usados? Tanto faz, imóveis. Sim, tanto faz, desde que ele esteja pronto. Então, a gente não consegue fazer uma amora num imóvel que está em obra, tipo, que ainda não foi entregue pela construtora. Porque um dos grandes benefícios é o cliente já está morando lá, né? Então, ele funciona muito bem assim. Tá. E vocês, né, imagino que tenham também e estão se propondo a conseguir, inclusive, negociar para o cliente. Vocês têm conseguido negociar preços melhores do que as pessoas físicas fariam individualmente? Sim, na média, sim. Acredito que por dois motivos. Primeiro que a gente compra à vista, né? Então, em vários casos, tem casos até mais críticos, né? Que o vendedor não quer vender, financiar para alguém que financie, né? Então, ele acaba limitando o público que ele consegue vender. E aí, com isso, tipo, diminui a oferta e demanda, né? Então, o preço para pagar à vista acaba ficando mais baixo já naturalmente nisso.
E também um outro fator que a gente vê, enfim, a gente faz isso todo dia, né? Então, a gente já tem, né, os procedimentos da negociação, como é que é, a gente investe muito em dados, né, enfim, base de dados de anúncio, de venda, de compra e venda, de valores efetivos, e a gente estuda muito isso, né? Então, a gente tem muita noção do que é um preço justo, né? E a gente busca muito preço justo, né? Então, assim, não é que a gente chega e fala, ah, não, eu só vou comprar imóvel com X% de desconto sobre o anúncio. Não, a gente acredita muito no preço justo, com base no que a gente olha, estuda, e busca esse preço, assim. E acaba que só de você já fazer um processo com menos fígado, digamos assim, e mais estruturado, né? De ter os momentos em que você faz a diligência do imóvel, você faz a análise de quanto que ele vale, você faz a análise jurídica e você faz as ofertas e tudo. Só disso você já consegue fazer um processo, né? Mais, digamos assim, mais pragmático, que você extrai valor disso e juntando com comprando à vista, né? A gente geralmente, nosso cliente vem com um preço algumas vezes negociado, não é sempre que a gente consegue melhorar o preço, mas a maioria das vezes sim, porque é isso, a gente olha o imóvel e fala, ó, veja bem, esse preço aqui, você consegue comprar outras coisas semelhantes na região, o preço está um pouco desenquadrado por conta de X, Y, Z, né, compara e tal, e a gente consegue debater isso, né, com os vendedores e tudo, e ter uma conversa bem pragmática, e muitas vezes conseguir desconto, e se não é o caso, está bem precificado já, a gente também compra com o preço que estava negociado. Então, é muito essa visão pragmática, assim, o preço está justo ou não está justo. Não, legal. Você comentou uma coisa que eu ia perguntar. O cliente procura vocês com imóvel já escolhido e pré-negociado. E aí vocês podem viabilizar a compra para ele ou vocês podem interferir nessa compra. Se ele der espaço, estiver disposto, obviamente, a discutir, né? Diz, olha, cara, tem negócio Sim. melhor para você fazer aí nessa mesma região, justamente por causa desses dados, nessa visão que vocês têm. O processo, não existe um processo padrão, então, de contratação, de procura dos clientes pela Amora ou de intervenção, né, da Amora no caso de viabilização. Tem vários tipos de clientes, tem um que já traz o imóvel, tem um que chega para vocês, por exemplo, e fala assim, cara, eu estou querendo morar em bairro tal, por exemplo. Vocês conseguem facilitar minha vida, me alocar ali? Sim, não, correto, a visão está correta. Chega um pouco de tudo. Chega cliente assim, já, não, eu já quero esse imóvel e já negociei. Então chega esse cliente assim, e também chega cliente que foi impactado por alguma, enfim, encontrou a gente em algum local, em alguma campanha, alguma coisa, e fala, pô, gostei do produto, quero fazer com vocês, mas ainda não parei para pensar onde é que eu quero morar. Então chega um pouco de tudo, e aí sempre a gente, no final, não é uma imobiliária, né? A gente é parceiro das imobiliárias, né? Então, geralmente quando vem um cliente assim, a gente fala, bom, mas qual região você gosta mais? Aí o cliente, né, fala região. A gente, bom, lá a gente tem um parceiro aqui, tal, que é muito bom, e a gente recomenda ele e vai fazendo meio que junto o processo, assim, acompanhando a busca dele e tudo, e até a gente já vai analisando o imóvel, já vai analisando a situação. Legal, ou seja, com o parceiramento com imobiliárias, então, você encaminha o cliente para ele escolher e aí vai acompanhando para poder acoplar ali o produto Amora àquela compra, aquele cliente especificamente. Ok. Isso Cara, aí. uma curiosidade, como é que se compara o valor dessas prestações mensais que o cliente paga para vocês com o que seria um aluguel de um imóvel semelhante? Está mais ou menos par e passo? Porque eu estou perguntando assim, porque a lógica financeira se o cara está acumulando uma reserva, né? Você está pagando para morar e acumulando uma reserva, né, para poder dar de entrada lá, aqueles 20% que a gente falou, ao final, fazer a aquisição completa do imóvel para o nome dele, esse pagamento para vocês deveria ser um pouco mais caro do que o aluguel puramente dito. O que a gente fala é que não é que ele é mais caro, porque uma parte é custo e outra parte é equity. Então, equity, não, desculpa, como se fosse a poupança, né? Juntando capital ali.
Então, assim, a mensalidade ela é mais alta, o desembolso mensal realmente ele é mais alto, ele fica abaixo de um desembolso de um financiamento imobiliário, mas é mais alto que um desembolso, né, de aluguel, justamente por isso, porque a pessoa, ao mesmo tempo que está pagando o custo por morar naquele ativo, né, por morar naquele imóvel, ela também está criando uma poupança. De fato, sim. E aí depende muito de caso a caso, assim, mas para uma pessoa que coloca 5%, geralmente num imóvel assim de, vamos supor, de R$ 300 mil, a mensalidade dessa pessoa vai estar próxima de uns 2.600, 2.700, depende muito, assim. Então, e aí depende também do imóvel, da região, depende de muita coisa. A gente, para facilitar as dúvidas, assim, a gente até colocou uma calculadora, né, no nosso site, tudo, porque realmente a pessoa quer saber, né, qual que é a parcela que ela vai ter, quanto que ela vai estar juntando, tudo isso. São dúvidas super justas para a pessoa ponderar o que é melhor para ela. Excelente, excelente. Cara, acho que ficou bem esclarecido. Eu quero te agradecer pela conversa. Eu acho que é um produto que tem uma característica inovadora. Eu sei que vocês não estão no Brasil inteiro ainda, mas espero que esse modelo lá fora se chama de rent to own, aí, né? Quer dizer, que ele se expanda realmente pelo Brasil inteiro para facilitar aí, ou para dar uma opção a mais, né? Eu acho que é sempre bom ter opção do brasileiro viabilizar o sonho da casa própria, que é um sonho muito forte, né, das pessoas. E te agradeço e deixo as suas considerações finais aí, cara, que meu tempo me apertou aqui. Muito obrigado, acho que a conversa foi bacana. Valeu, obrigado aí, Fred. Eu que agradeço o convite, é um prazer aí estar conversando com tua audiência. E acho que é um pouco isso que você comentou. A gente nasceu mesmo com esse intuito de dar uma outra opção para as pessoas, né? A gente, de fato, é um pouco aquilo que eu brinquei do cursinho, mas o aluguel tem diversos benefícios, né? E a gente acredita que as pessoas vão continuar alugando, né? A gente não quer substituir 100% dos aluguéis, né? O aluguel faz muito sentido, principalmente quando você está com a vida muito dinâmica, né? Você ainda não sabe onde é que quer morar especificamente, você ainda está poupando dinheiro e tudo. E, por outro lado, também a compra do imóvel, ela é muito interessante para essas questões que a gente conversou, né? Um pouco construir um patrimônio e tudo, mas, ao mesmo tempo, ele também tem várias rigidez, é muito rígido, o financiamento é difícil de conseguir e tudo. Então, a gente acha que tem muito espaço para esse produto no meio do caminho, né? Ele se encaixa muito bem em algumas fases da vida, e ele é bem complementar, ele faz essa transição, essa ponte. Então, a gente quer em breve aí estar em vários lugares do Brasil ajudando aí as pessoas a conseguirem esse objetivo que a gente acha super importante, né? Show de bola, cara. Valeu. Obrigadão. Obrigadão aí. Até mais.